Seja prudente, você foi chamado para seguir a Cristo. E você só pode seguir a Cristo pela palavra de Cristo. Não é pelos ensinamentos dos pastores que apostataram da fé, que não ensinam mais o evangelho, que está ensinando você os preceitos dele, o igrejanismo, a formalidade religiosa. Cuidado. Aí teve um irmão que disse para mim assim: Wellington, irmão Wellington, deixa de falar das igrejas e vai pregar o evangelho. Aí eu questionei esse irmão dizendo assim: e o que é pregar o evangelho, irmão? O senhor é tão sábio aí, me corrigindo, né? Me repreendendo. Amém, eu escuto, sou humilde para ouvir. Mas se a sua correção, a sua repreensão não tiver nos princípios da palavra para me corrigir, aí você que vai ser corrigido, irmão. O irmão está me questionando porque eu estou levando a verdade, contrariando o que ensinam dentro das igrejas. Aí ele disse a mim: irmão Wellington, vai pregar o evangelho. Deixa de falar das igrejas. Olha para aí. Deixa de falar das igrejas. Aí eu perguntei para esse irmão: irmão, o que é pregar o evangelho? O senhor precisa saber o que é pregar o evangelho. Está pensando que pregar o evangelho é chamar o povo para dentro da igreja para o povo estar vivendo esse ritual, é? Pregar o evangelho é levar o poder de Deus que salva todo o que crê. Pregar o evangelho é levar a luz de Deus que vai iluminar a mente daqueles que estão com a sua mente entenebrecida pelo diabo. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então esse povo dentro das igrejas estão cegos por Satanás, que cegou o entendimento deles da verdade do evangelho. Estão vivendo outra coisa que não é o evangelho. E eu estou pregando o evangelho para esclarecer os olhos dos irmãos. E o seu também, meu irmão, que me questionou. Você não sabe o que é o evangelho. Você não sabe o que é pregar o evangelho. Até agora você não recebeu o evangelho, então não nasceu de novo. Não é de Cristo. Não está na verdade nem foi liberto. Porque se fosse liberto não estava vivendo esse paganismo dentro dessas igrejas. Esses rituais pagãos. Se fosse liberto não estava andando contrário ao evangelho. Então pregar o evangelho é pregar a verdade de Deus. O evangelho é as boas novas, é a informação de Deus que tira o homem das trevas, que dá ao homem o conhecimento da verdade, por onde ele alcançar vitória, paz, prosperidade, bênção e vida com Deus. O evangelho não é esses ensinos de igreja que leva o povo a viver campanha, pacto, voto, para alcançar vitória, paz, ser liberto, ter quebra de maldição, através de rituais, de campanha de quebra de maldição, campanha de vitória, campanha da chave, campanha da prosperidade. Então eu estou pregando o evangelho, irmão. Você precisa dar ouvido ao evangelho e se converter do igrejanismo para o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é os cristãos que vivem em Cristo. O povo de Deus verdadeiro é quem está no evangelho, é quem está em Cristo, não é quem está em igreja. Servir a Deus não é viver prática de igreja, ritual, formalidade, devoção. Servir a Deus é andar na verdade do evangelho e pregando ela para o povo, contrariando as obras infrutuosas das trevas. É isso que eu faço, irmão. Eu sou discípulo de Cristo, irmão. Jesus, ele vai dizer lá em João 7,7. Jesus vai dizer: o mundo se aborrece comigo porque eu testifico que as suas obras são más. E como era que Jesus testificava que as obras, os conceitos, o entendimento, a religiosidade, a forma, os princípios que os homens tinham de Deus eram mais, eram errados? Com a verdade do evangelho. Jesus testificava do erro dos homens com a verdade do evangelho. Testificava. Eu também testifico que tudo isso que vivem na igreja é mal, é errado, com a verdade do evangelho. É isso que eu prego. Eu sou discípulo de Cristo. Aprenda uma coisa aqui. Eu não sou discípulo de igreja A, B ou C, nenhum ministério, nenhum pastor, nenhuma linha doutrinária de nenhum teólogo, nenhum seguidor de nenhum profeta, nenhum visionário que tem visão de Deus. Eu sou discípulo de Cristo.
A minha vida de regra de fé e prática é na palavra de Cristo, é na doutrina de Cristo, é examinando para viver minha vida dentro da palavra. E isso é estar vivendo firmado em Deus, com a vida alicerçada na rocha. Quando eu estou examinando a palavra e buscando formar minha vida pela palavra. Não é formar uma vida dentro da formalidade religiosa de igreja ou de qualquer instituição religiosa. Então deu para entender, irmãos? Deu para entender qual é o meu trabalho? É isso que eu faço, levando isso que eu estou fazendo aqui agora, esclarecendo. Eu não estou aqui para falar de igreja, de pastor, estou aqui para denunciar o erro. Venha de onde vier, venha de igreja, venha de pastor. Eu estou aqui para pregar a verdade que liberta, a verdade do evangelho, contra todos os ensinos heréticos, toda doutrina maldita, todo vento de doutrina, todo ensinamento perverso, todo evangelho anátema. Pode vir de onde vier, de igreja, de pastor, de profeta, de quem for. Eu venço com a verdade, eu tenho a autoridade de Deus, que é a palavra que eu prego. Amém? E essa palavra está em mim. Essa palavra está em mim. Aqui mudou meu pensamento, mudou meu entendimento. Essa palavra me transformou, irmão. Eu não sou transformado dentro de uma lavagem cerebral de igreja, de religião, não. Eu não estou mais preso de que, se eu não der o dízimo, eu não estou sendo grato a Deus. O devorador vai destruir minha finança. Eu não estou mais preso nisso não, irmão. Sabe por que você está preso nessa doutrina do dízimo ainda? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro dessa igreja, vivendo esses pactos, votos, essas campanhas? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro dessa doutrina, guardando sábado? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro dessa doutrina que tem que se batizar numa igreja e tem que estar dentro de uma igreja sobre a autoridade de um homem, líder chamado pastor, senão não é salvo? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso nessa doutrina da escatologia consumada? Porque você ainda não é salvo, não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro dessa doutrina da predestinação fatalista incondicional? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro desse sistema religioso que ensina você que se você não for dessa instituição, se não estiver guardando a doutrina dessa instituição, não é salvo? Porque você não conheceu a verdade. Quando você conhecer a verdade, você será liberto. E a verdade é Jesus e tudo aquilo que ele ensinou que está na sua palavra. Porém, se você quer conhecer a verdade e ser liberto, ouça a palavra, examine a palavra e creia na palavra. Então assim serás liberto, amém? Esse é o meu compromisso, evangelista Wellington Ramos, sempre levando a verdade que liberta, nada além da verdade. Então a paz do Senhor para todos e que Deus os abençoe cada dia mais, em nome de Jesus, com o conhecimento e o entendimento para o crescimento em Deus.